Namastê, espero que todos estejam muito bem, dando continuidade aos vídeos onde a gente está conversando de uma maneira mais informal. Eu estou trazendo conceitos que fazem parte de uma prática de yoga, estou trazendo significados para o yoga, né? Com base num texto, num livro que se chama Yoga Sutras. Quem escreveu Yoga Sutras foi Patanjali, conhecido como Yoga Sutras de Patanjali, que é um texto de um livro de mais ou menos uns 400, 500 anos antes de Cristo, que sistematiza e coloca no papel um conhecimento aí milenar, de 7, 10 mil anos, né? Então, bem antigo. Patanjali, então, sistematiza o yoga como um grande corpo que se divide em partes. Eu já falei anteriormente sobre os yamas e niyamas, que são as duas primeiras partes que se referem aos valores éticos que devem conduzir as nossas vidas, o nosso entendimento e a nossa relação com tudo que está à nossa volta, de dentro para fora. Valores como não violência, verdade, respeito, acolhimento, desapego. Falei então nos vídeos anteriores, se você puder dar uma olhadinha também. Passei por alto, mas esse passar por alto já são pontos de reflexão bastante importantes para as nossas vidas e para a nossa prática. Terceiro membro, terceira parte aí, são os asanas. Nesse conjunto de 8, os asanas que a gente trabalha bastante na nossa prática, no tapetinho, que são as posturas. Então, só para resgatar um pouquinho, yoga como... O yoga, ele tem o significado de ampliar a sua capacidade perceptiva, autoconhecimento. É um caminho que possibilita o nosso crescimento como seres humanos, a nossa realização como seres humanos. O caminho que possibilita a nossa percepção de unidade, de união entre o indivíduo e todo. Aí está a unidade, que não tem separação, que é o objetivo final lá do yoga, através do samadhi, que é o último membro, vou chegar lá aos poucos. Só para trazer um conceito do significado desse todo, tá? Dessa percepção dessa percepção de união entre indivíduo e todo. Ishvara, em sânscrito, tem esse significado de todo, de absoluto, do grande criador, mantenedor e transformador de tudo que existe em todo o universo, né? Então a consciência cósmica que cria, mantém e transforma tudo. Isso dentro da física e da metafísica, que cria a nossa percepção de realidade, que é Maya, que é um outro conceito. Eu não vou me aprofundar tanto neles hoje, mas vou passar para um pequeno entendimento. Então, Ishvara, o grande cosmos, o grande criador, o grande poder, você pode dar o nome que você quiser, Deus, mas é um conceito que rege o universo. Então são leis físicas e metafísicas que buscam a evolução de todos os seres e essa percepção de que todos somos partes desse todo, né? Esse seria um objetivo final aí de crescimento, de evolução natural, através do karma, que são as nossas ações, as ações que nós geramos, que eu falei no vídeo anterior, buscando o dharma, que é essa retação, que é o karma com base nos yamas e niyamas, nesses valores éticos que vão sustentar uma justiça universal, né? Um bem maior para todas as pessoas, para todos os seres. Bom, falei bastante antes de entrar no assunto, então vamos começar
explicando um pouquinho sobre os asanas. Os asanas, uma definição que está nos Yoga Sutras, é uma postura que fique firme e confortável, estável e confortável. Para quê? Os benefícios físicos. Aí a gente tem que lembrar que para tudo que a gente vai falar no yoga, a gente vai entender no plano físico corporal, orgânico, no corpo energético, no corpo mental e emocional, né? Então a gente amplia as percepções. Então, fisicamente, organicamente, os asanas vão melhorar a nossa saúde, vão fazer que a gente viva mais, de forma mais saudável, tenha mais longevidade, para ter tempo de chegar lá e crescer um pouquinho mais como ser humano, né? Digamos. Então ele tem o objetivo físico de fortalecer e desintoxicar no plano orgânico. Então todas as flexões, extensões, torções, o fortalecimento que a gente traz no corpo, a gente está trabalhando o nosso corpo para eliminar toxinas e para fortalecer, para alongar, para manter a coluna ereta, isso no plano mais físico, energeticamente, para fluir a nossa energia. Essa questão da energia a gente vai falar bastante no quarto membro do yoga, que são os pranayamas. Mas os asanas possibilitam essa fluidez energética no nosso corpo. No plano mental e emocional, também através dos asanas a gente vai entendendo os yamas e niyamas, né? A gente vai aplicando no nosso corpo os yamas, esses valores éticos de condução da nossa vida. Então, de dentro, a gente traz essa percepção de dentro para fora, como a não violência, o respeito, o acolhimento, o desapego, né? A nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade de autoconhecimento. Então, a gente vai aplicando na prática, no corpo, e vai mudando, vai virando uma chavinha na nossa percepção, vai fazendo uma analogia com as nossas vidas, né? Então, por exemplo, a questão de você ir para o tapetinho, fazer a postura de uma maneira que você se respeite o seu momento, não trabalhando com violência. Quando você trabalha, como você trabalhar com essa não violência no tapetinho? Percebendo o seu corpo. A dor, o incômodo é um indicador que a gente tem que perceber, escutar e perceber o que tem que mudar para a gente parar essa dor de alguma forma. Então no tapetinho a gente percebe muito isso, através do respeito, do acolhimento e do desapego daquilo que você não pode mudar, né? E essa relação, quando a gente começa a perceber isso no corpo, a gente transpõe para as nossas vidas. O quanto que a gente também tem, por exemplo, indicadores de dor, de sofrimento, que deveriam servir para a gente mudar a chavinha de entendimento de alguma forma, mental, emocional, física, mental e emocional. Não sei se deu para fazer essa relação, mas numa prática contínua de yoga, com o tempo você vai fazendo essa relação e você vai mudando a sua relação de entendimento com tudo que está à sua volta. Então, esse grande todo, que é Ishvara, nas nossas vidas, saindo agora do tapetinho, vai ser esses indicadores, vai dar uma setinha lá quando vai te causar um conflito, uma dor, como uma seta de indicação. Olha, aqui existe alguma coisa. O que você vai fazer com isso? Aplicando os yamas e niyamas, com respeito, com acolhimento, desapegando daquilo que não te faz bem e acolhendo aquilo que não é possível ser mudado, né? Então essa intenção reflexiva no tapetinho
nas posturas no seu corpo, a gente vai transpondo também para as nossas vidas, né? A questão de lidar com a verdade que é sua realmente, não a verdade que é imposta, né? A verdade que é gerada por você mesmo, né? Tem uma... Lembrei agora de uma questão em relação à verdade, que como que a gente lida com a verdade também em relação ao outro. Porque muitas vezes o nosso entendimento é tão racional que quando você, então eu tenho que falar a verdade, eu vou colocar a verdade de qualquer jeito. A verdade ela pode também ser violenta, então ela vai dar de encontro aí com a não violência, com a rinça. Então qual é o peso e a medida, né? Tem formas da gente lidar, né? Tem uma parábola, uma história que eu acho bem engraçada. Eu vou contar da forma que eu lembro, porque eu acho bem interessante como ponto de reflexão. Então tem um rei que tem um sonho bem intrigante e ele não entende o sonho. Então ele chama um sábio, um conselheiro. Ele tem diversos sábios e conselheiros lá que auxiliam ele, né? E ele chama esse sábio, conta o sonho e o conselheiro diz, olha, é um sonho meio barra pesada, né? Não é um sonho bom. Tá indicando que você vai perder todas as pessoas que estão ao seu redor, né? E o rei fica furioso, como assim? Não pode ser? E manda o conselheiro ser preso. Ele chama um segundo conselheiro. Esse conselheiro ele escuta o sonho e diz, olha, é um sonho muito bom, indica que você vai viver mais do que todas as pessoas que estão à sua volta, né? Então é um sonho positivo, né? E o rei fica feliz, dá uma premiação pro conselheiro, e nisso o primeiro, escuta, né? E depois vai falar com esse segundo conselheiro, mas você sacaneou, né? Porque você falou a mesma coisa que eu. E aí o segundo conselheiro diz, não, é uma questão de percepção. A verdade, ela é como uma pedra preciosa. Então a gente tem que saber lidar com essa pedra. Ou você lapida, ou você embrulha ela e entrega para a pessoa como algo realmente precioso, né, com delicadeza, ou você pega a pedra e taca na cabeça da pessoa, né? Então você tem formas de lidar com essa verdade, né? Uma parábola aí simbólica e que dá um ponto de reflexãozinha aí também, como a gente lida com a verdade quando convém para o nosso ego, de repente, né? E essa quebra do nosso ego, é exata do nosso ego que eu digo. O nosso egoísmo é que é o ponto-chave aí para essa percepção de unidade. Quando a gente vai deixando esse egoísmo, a gente vai percebendo que a gente é parte do outro. O olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, a relação de você lidar com a verdade com o outro está aí também. A questão de você se colocar no lugar do outro também, né? Se perceber como o outro. E muitas vezes a gente tem uma grande dificuldade com isso, né? Voltando para os asanas. Então o asana ele vai ter o aspecto físico, o aspecto mental, emocional e esse ponto reflexivo, né? Que vai trazer uma atitude reflexiva em relação ao que você está praticando no tapetinho e como você está conduzindo a sua vida, trazendo coerência, tentando trazer coerência para a sua prática no tapetinho e para a sua vida, né? Porque na realidade não tem muita separação, né? É o que eu falei no vídeo anterior, que é o princípio da correspondência, né? Como a gente age de uma maneira internamente ou no tapetinho, a gente reproduz geralmente
a nossa prática no tapetinho que a gente faz nas nossas vidas, né? Que é a questão também de você manter o olhar para você, para a sua prática, para o seu corpo se respeitar e não para o outro, né? A gente tende sempre a olhar para o outro, a ter como referência o outro, a apontar o dedo para o outro, a indicar questões que sempre estão internamente. Então sempre aquele princípio de o que incomoda no outro geralmente está dentro, né? Como você lida com a não violência interna, como você reflete a não violência externamente. Toda vez que a gente se incomoda muito com algo que está fora, é um ponto reflexivo para a gente trazer essa correspondência para dentro, né? É um ponto interessante também para a gente refletir. Eu acho que eu falei bastante já para hoje. Espero que tenha sido esclarecedor em alguns pontos. Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre os pranayamas e sempre voltando, reiterando aí o que a gente tem visto, né? Que é essa, como tudo tá ligado, né? Não tem separação. O yoga, ele tem esse significado união, e a união ela está em todos os sentidos também, né? Essa correlação existe em tudo, nada está separado. Então, tenha um bom dia, namastê, até o próximo vídeo.